Você já viu Round Six? Talvez você tenha visto algum trecho de algum vídeo na sua rede social, algum amigo te indicou. É uma série lançada em setembro de 2021 que nos seus primeiros 15 dias já liderava o top 10 da Netflix. Milhares de pessoas estavam assistindo aos 9 episódios de uma série, aonde 456 jogadores estavam dentro de uma sede para 6 tipos de jogos diferentes. E em cada jogo, pessoas eram eliminadas. Incrivelmente, porque a série era baseada sobre jogos infantis. Então, batatinha frita 1, 2, 3, comédia, açúcar, cabo de guerra, bolinha de gude, ponte de cristal e também tinha o jogo da Lula. E nesse vídeo eu te convido a participar juntamente comigo para podermos aprender quais lições nós podemos levar para a nossa vida através de Round Six. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. E o mês de maio é um mês totalmente diferente, com um vídeo também diferente, uma reflexão sobre a série do Round Six. Uma série que eu pude dizer, né, no comecinho do vídeo, uma série que foi conhecida mundialmente, diversos países, milhares de pessoas assistiram a série de 9 episódios. Uma série muito forte, cenas que nos deixaram aí um pouquinho com dúvida sobre como que a vida é, como que é a frieza de algumas pessoas, qual que é a ganância que cada uma delas tem, o que elas fazem para conseguir o que elas querem. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade fria, calculista. E através desse vídeo eu quero compartilhar com você, querido ouvinte, telespectador que está assistindo esse canal, desse vídeo, desse YouTube. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu pude aprender, que eu quero levar para minha vida através do Round Six. Por muito tempo já, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei assustado com a forma que eram feitos os jogos. Eu assisti primeiramente um pequeno vídeo no Facebook e eu fui assistir a série na Netflix. Quando eu assisti o primeiro jogo, pude acompanhar a história do começo e teve o primeiro jogo, eu fiquei assustado. Só que a série é uma coisa tão persuasiva, ela te prende e você continua assistindo. Só que no meio da série você fica com raiva, com ódio de alguns jogadores, pelas friezas que eles têm, as traições que acontecem, as pessoas empurrando as outras, ultrapassando as outras, querendo tirar vantagem das outras. Então você vê que realmente o mundo competitivo, a competitividade ela é boa, se você sabe ser uma pessoa competitiva, não querer pisar no outro, humilhar o outro, desprezar o outro, mas que você possa desenvolver. Só que infelizmente dentro do jogo todos ali queriam alguma coisa, o dinheiro que estava sendo liberado naquele grande porquinho da sala. Então infelizmente muitos ali perderam amizades, acabaram matando outros, entregando outros para a morte por causa da sua ganância, por querer sair vitoriosos. Infelizmente, na nossa vida pessoal, profissional, na nossa vida ministerial também dentro da igreja, acontece muito disso. Às vezes nós não damos conta, mas muitas vezes nós agimos, outras pessoas agem, como dentro da série do Round Six. E se você chegou até aqui, então eu espero que você fique comigo nesse vídeo para a gente aprender um pouquinho sobre o que nós temos como lição de vida dentro dessa série. E como é um vídeo diferente, vocês vão ver que eu sempre vou estar com o meu caderninho aqui na mão. Deixa eu ver se aproximando aqui da câmera dá para vocês verem. Eu fiz aqui o meu rascunho falando sobre a série do Round Six. Eu fui assistindo, eu assisti pela terceira ou quarta vez essa série. A primeira vez que eu assisti em 2 dias. A segunda vez eu assisti em 1 semana. E eu assisti a terceira ou a quarta para poder fazer esse vídeo para vocês com detalhes sobre a série. A série ela começa com o jogo da Lula, que aparentemente será o último jogo da fase do Round Six. É um jogo de criança, onde existe o corpo da Lula e existe a defesa e o ataque. Se a defesa consegue empurrar o ataque para fora do corpo da Lula, ele morre.
No vídeo, no primeiro episódio, já é muito claro isso. Se empurra para fora do corpo da Lula, o personagem, o jogador, morre. Então já estava claro ali o que aconteceria se o jogador não cumprisse as regras do jogo. Então já estava evidente que, ao ser eliminado, o personagem, o jogador, morreria. Só que a gente não se atentou a isso porque a gente nem sabia como seria a série. Mas no decorrer a gente foi aprendendo. Logo após isso, primeiro essa introdução do jogo da Lula, nós podemos ver que começou a falar sobre o personagem principal da história, que é o Ji-hoon, o jogador 456, que é o número que eu estou aqui, porque eu não posso pegar o número perdedor, né? Vou colocar o número vencedor pra gente se sentir vencedor em nome de Jesus. As brincadeiras à parte, mas é muito importante isso. Mas ele era viciado em apostas, em jogos. Então ele perdia dinheiro a rodo, apostando em cavalo, apostando em outras coisas. E ele chegou até um ponto de pedir empréstimo para a agiota. Então ele estava com uma dívida muito grande, com o banco, com a agiota. E a sua ganância de dinheiro era tão grande que até mesmo o dinheiro que a mãe dele deu para ele ir jantar com a filha no aniversário dela, ele pegou para apostar. E sem contar que ele foi, depois que a mãe saiu para trabalhar, ele foi, pegou o cartão da mãe e pegou mais dinheiro da conta da mãe. Ele já vivia uma vida humilde, com dificuldades, mas ele não queria saber, ele queria viver uma vida fácil. Porque a gente podemos observar na vida de Ji-hoon o quê? Ele queria tudo na mão, tudo mais fácil. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Bem desse jeito, ele queria uma vida fácil. Que a vida fosse levando e sem compromisso nenhum. Só que ele estava vivendo uma vida muito complicada. E aí ele sempre tinha um amigo com ele. Quem pôde assistir a série sabe o que eu estou falando. Tinha amigo junto com ele, que estava apostando junto com ele. E chegou na primeira etapa, no primeiro jogo, ele perdeu a aposta daquele cavalo. Já no segundo momento, ele ganha a aposta que ele fez sobre o cavalo. E ganhou um valor de 4.560, que é o seu número respectivo dentro do jogo. Ele foi o último participante a entrar no jogo. O momento de glória acabou muito rápido, porque Ji-hoon está na porta ali do lugar de apostas, não sei se é um cassino, é um lugar específico para fazer as apostas dos cavalos. Então, logo vieram os agiotas. E ele saiu correndo com medo, porque estava com dinheiro. Só que nesse meio tempo ele caiu e perdeu o dinheiro. E dentro do banheiro os agiotas agrediam Ji-hoon e fizeram ele assinar um termo onde ele permitia a venda dos seus órgãos. Olha que nível Ji-hoon chegou. Olha o nível que ele chegou pela ganância do dinheiro dele, pelo dinheiro fácil. Infelizmente acontece isso com muitas pessoas que se envolvem com agiotas, com altas dívidas. Infelizmente acontece isso. Ele vai para um local que tem máquinas de brinquedo. Ele vai tentando pegar ali um presente para a filha dele, só que não consegue. E o menino se oferece para ajudá-lo e consegue pegar uma caixinha semelhante a essa, só que com um laço dourado. Uma caixinha semelhante aos caixões que eram colocados os corpos que eram eliminados a cada jogo dentro do Round 6. E quando ele vai pegando essa caixa para dar para a filha dele de presente, quando ela abre é uma arma, um isqueiro. Logo após desse momento que ele está com a filha, aí quando que começa o jogo, Andy? Você já falou da história, você já falou como começou, falou do Ji-hoon, da aposta, do agiota, da caixinha, mas quando que começam os jogos verdadeiramente? De uma forma indireta, o jogo ele começa na estação de trem. Mas se você já assistiu Round 6, você deve saber isso. Ele está na estação, ele perde o trem, e ele senta num banquinho. E do nada chega um executivo para jogar o jogo do cartões com ele. O cartão azul e o cartão vermelho. E ao final daquele jogo, o executivo ele se levanta e expõe a vida de Ji-hoon todinha. O nome, a idade, a escola, a dívida, tudo. Da forma que ele descrevia, mostrava que a única solução que Ji-hoon tinha para solucionar a vida dele
era entrando no jogo do Round 6. E entrega um cartãozinho semelhante a esse, com um número atrás. Agora um parênteses que a gente pode fazer aqui, de uma forma muito engraçada, foi a cara que o Ji-hoon fez quando levou o primeiro tapa lá no jogo dos cartões. Vamos assistir um pedacinho. Ji-hoon, quando ele estava na casa dele, ele percebeu a sua situação, a possibilidade de perder a sua filha ir para os Estados Unidos. Ele não teve outra alternativa a não ser escolher entrar dentro do jogo. O prêmio total do jogo, no final desse jogo, é de 45,6 bilhões de wons. Um valor altíssimo. Muito dinheiro mesmo. Então todos os jogadores foram reunidos em um alojamento, por onde ficaram 6 dias para jogar 6 jogos. E todos eles eram de perspectiva infantil, jogos de criança mesmo. Um termo foi assinado, dando permissão para que eles pudessem jogar aquele jogo. O primeiro, o jogador não pode parar de jogar. O segundo, quem se recusar a jogar será eliminado. E o terceiro, a maioria decide se quer encerrar os jogos. 3 regras básicas. E cada jogador assinou esse termo de consentimento, permitindo que dava para jogar, estava de acordo com as regras do jogo. E eu quero trazer, nesse primeiro momento, uma reflexão sobre o que a gente já aprendeu até agora, né? E o que nós podemos ver e aprender nesse primeiro relato que eu fiz aqui da série? Tudo que te chama a atenção te faz querer conhecer. Porque todos nós que assistimos a série do Round 6 foi porque algo chamou a atenção. Você não vai assistir algo que não te chama a atenção. Há um tema que não te chama a atenção. Há um trailer que não te chama a atenção. Nós só assistimos algo pela curiosidade, ou pelo tema, ou pelo nome, ou pela história, pela sinopse, pelo trailer que a gente assiste, por uma indicação de algum amigo. Nós só assistimos algo pela curiosidade. Isso acontece com as nossas vidas. E infelizmente, muitas vezes a nossa curiosidade nos leva para lugares terríveis. Então tome cuidado com aquilo que você tem tido curiosidade. Porque às vezes no momento parece algo tão bom, mas só que por trás existe um peso tão forte, emocional, espiritual. Pode gerar traumas na sua vida. O seu envolvimento com tal coisa, pela sua curiosidade, pode te causar um ressentimento, pode te causar depois, né, o arrependimento. E muitas coisas não tem como voltar atrás. Porque tudo que nós fazemos, existe uma consequência. Então tome cuidado com aquilo que você tem, né, vontade de fazer, de assistir, de observar, de conhecer. Busque saber se isso vai ser bom para você. Isso seja numa série, seja um filme, seja qualquer outra coisa na sua vida. Busque saber, isso vai ser bom para mim? Vai ser de bom proveito? Mesmo que você assista uma série ou um filme, tira algo produtivo disso. Igual eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou compartilhando algo produtivo da série do Round 6, que é uma série muito pesada emocionalmente, psicologicamente, mas estou trazendo algo que vai edificar a tua vida, trazer algo bom, um bom resultado. Outra reflexão são as regras. Todos os jogos da série tinham regras, e regras são importantes, porque se nós seguirmos todas as regras, nós vamos vencer. Nós vamos conseguir chegar onde nós queremos. A mesma coisa na nossa vida. Nós precisamos entrar numa empresa para trabalhar. Existe uma regra, existe uma conduta. E se a gente segue, a gente é bem sucedido. Na nossa vida espiritual, a mesma coisa. O Senhor fala, ó, faz isso, isso, isso. Se nós cumprirmos o que o Senhor tem nos mandado, nós seremos bem sucedidos. Nós vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas.
Então isso é muito importante. Às vezes nós vemos a regra como uma coisa chata, uma coisa taxativa, uma coisa tão ruim, mas ele é bom, porque a gente sabe que tem um caminho, preciso fazer isso, isso e isso, porque eu vou conseguir alcançar. É uma forma de ter uma organização, ter uma conduta correta. Nós podemos ver aqui também, infelizmente, que o dinheiro foi o principal fator para a destruição de muitos jogadores nos jogos. Porque todos ali eram gananciosos pelo dinheiro, queriam dinheiro, muitos estavam devendo agiotas, muitos tinham esse vício. O dinheiro, ele é bom, ele é muito bom, gente. Porque a gente não consegue viver sem o dinheiro para comprar uma comida, comprar, né, um refrigerante, comprar um suco, comprar uma bolacha, comprar arroz, feijão, a carne, colocar gasolina. A gente vai fazer isso dando um caderno, dando um livro, dando um abraço. Não, o dinheiro mesmo. Só que o fundamento da sua vida, os seus fatos, os seus pensamentos, os seus valores não podem estar baseados no dinheiro. Porque se você só pensa em dinheiro, você vai querer dinheiro. E às vezes o dinheiro não é suficiente. Você esquece de viver, você esquece de sonhar, você esquece de realizar as coisas, porque você só quer dinheiro. Eu costumo dizer sempre algo muito importante. Trabalhar é muito bom, mas você precisa trabalhar naquilo que você gosta. Porque se você só trabalha pelo dinheiro, uma hora o dinheiro vai ser insatisfatório para você. Não vai gerar mais satisfação. E se você trabalha sem satisfação, você não tem um bom rendimento e você é desligado da empresa. Então entenda isso, o dinheiro ele é muito importante, só que ele não é a base de tudo. Amém? Em nome de Jesus. Amizade, outra reflexão que a gente tem para trazer aqui para esse vídeo. Qual o tipo de amigo que você tem? Quem tem andado com você? O que seus amigos têm te influenciado a fazer? Vou nem comentar muito sobre isso, porque a série foi muito clara sobre amizades, sobre os vínculos que as pessoas firmaram lá dentro e depois se surpreenderam, que muitas pessoas não eram aquilo que elas mostravam ser no começo. Então, infelizmente, por causa de amizades, nós nos colocamos em lugares perigosos, em posições perigosas. Então tome cuidado com aquilo que você tem se aliançado, com as pessoas que você tem andado. Ande com pessoas que têm os mesmos valores que você. Ande com pessoas que vão te dar um up, vai te colocar para cima, vai te ajudar a desenvolver na sua vida. Não pessoas que façam você regredir, pessoas que te colocam para baixo, pessoas que sejam, sabe, que existe um peso sobre elas. Busque sempre pessoas que sejam para cima. Mas se você também é uma pessoa que está para cima e quer ajudar outros, sim, ajude outros a ser para cima. Algo muito importante que podemos levar também para reflexão é, depois que você escolhe algo, você faz o que você deseja, não tem como você fugir. Existe uma consequência. O exemplo é os agiotas. O Ji-hoon pediu dinheiro emprestado, gastou com o que ele quis, só que depois, quando ele viu os agiotas, ele saiu correndo. Porque a consequência era o quê? Ele pegou dinheiro emprestado. Os agiotas, consequentemente, depois iria cobrar ele com juros. Só que ele fugiu, tentou fugir, só que não consegue fugir. Então entenda algo muito importante, eu já disse isso aqui também no vídeo. Cuidado com o que você faz, com o que você tem curiosidade, com aquilo que você tem desejo de fazer, porque existe uma consequência. Se você faz, existe uma consequência. E às vezes nós não queremos colher a consequência dos nossos atos. A consequência que nós estamos colhendo para a nossa própria vida. Tudo que acontece na nossa vida é através da permissão e da liberdade que nós damos. Igual o jogo, eles estavam assinando um termo de consentimento que estavam de acordo com a regra do jogo. Igual o Ji-hoon assinou um termo que consentia a permissão da venda dos seus órgãos. Então nem Deus, nem o diabo pode fazer algo nas nossas vidas se não for pela nossa permissão. O diabo às vezes ele entra, ele destrói nossas vidas porque ele quer, né? Esse é o plano dele. Só que ele consegue entrar nas nossas vidas e fazer uma bagunça através da permissão que eu e você damos. Através do pecado, através da murmuração, através de tantas coisas que são erradas, que nós praticamos, deixa brechas,
aí o diabo entra e destrói nossas vidas. E Deus só pode trabalhar nas nossas vidas se nós não permitirmos. Porque o Senhor ele não vai entrar e falar, eu vou mudar aqui, agora, mesmo você querendo, não. Não. O Senhor espera que nós falamos, Senhor, vem mudar aqui dentro. Vem agir na minha vida, vem agir no meu coração. Porque Apocalipse vai nos dizendo que o Senhor está à porta e bate. Se alguém ouvir abrir a porta, ele entrará e ceará conosco. Então é isso, através da permissão, nós temos o livre arbítrio. Nós podemos escolher, nós podemos permitir também. Então que você entenda isso, que você se permita, para que o Senhor possa trabalhar na sua vida e no seu coração. E não permita, não dê liberdade para que o inimigo destrua a sua vida, os seus sentimentos, os seus sonhos, os seus projetos, mas que Deus possa conduzir toda a sua vida em nome de Jesus. Ainda falando sobre permissão, o diabo ele sabe a hora de agir. Ele vem na sua fragilidade. No momento que você está vulnerável, que ele acha uma brechinha ali, um espaço, ele entra e destrói a sua vida. Mas começa com coisas boas, né? Começa com um negocinho aqui, uma coisinha ali, vai te agradando, e quando você vai ver, você está tão envolvido que a sua vida está de ponta cabeça. E você não sabe nem como aconteceu isso, mas essa é a astúcia do diabo. Ele vem para destruir as nossas vidas. Como aconteceu com o Jihun lá na estação, ele estava frustrado, sem dinheiro, e veio o executivo, teve a persuasão ali, fez o jogo com ele, deu dinheiro para ele, deu o cartão para ele, e ele caiu, ele falou, minha única solução é entrar no jogo para vencer, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro fácil. Quem não quer ganhar dinheiro fácil? Jogando é fácil. Só que quando eles estavam lá, eles viram que a realidade daquele jogo era totalmente diferente. A persuasão, o poder de persuasão, ele te influencia, ele te prende. Então tome cuidado com isso. Cuidado com aquilo que você tem visto, aquilo que você tem escutado. Busque ouvir a voz de Deus. Busque saber o que Deus tem para a sua vida. E busque esse direcionamento e se posicione para viver tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Agora vamos falar sobre os jogos que aconteceram, os 6 jogos, e em algumas situações que marcaram a série do Round 6, na minha opinião. Vamos falar um pouquinho dos jogadores que se tornaram destaque nesse jogo. O primeiro, né, a gente não podia deixar de falar, o 001, que é o idoso, o criador dos jogos do Round 6. Talvez você pensou que ele no começo era um velhinho coitado, doente, né? Mas ele era o criador de tudo aquilo. Também teve a jogadora 067, que é a famosa trombadinha, a Sabiokan, que no final fiquei com muita dó dela, gente. Porque ela estava ferida e o Samun matou ela, cortou o pescoço dela. Né? Mas existe uma história e no meio da história a gente consegue entender o porquê ela era daquela forma. A frieza que ela tinha. Porque ela tinha um trauma, ela tinha as feridas dela. O jogador 101, que era o malvado, né? O malvadão, o chefão da vez. Tivemos também o jogador 111, que era um médico. Ele foi morto por corrupção e foi exposto na frente de todos os jogadores ali pendurados com os outros soldados também. O 199, gente, o Ali, né, o inocente, né, infelizmente ele foi traído, né, pelo seu colega, né, seu amigo de jogo. Eu vou falar um pouquinho isso mais pra frente. Infelizmente a gente vive isso, né? Às vezes as pessoas, a gente acredita que a pessoa é tão boa, a pessoa quer ajudar a gente, só que na primeira oportunidade ela passa a perna. Tivemos a mulher do pacto, né, em 212, ela fez um pacto ali no banheiro junto com o malvado, o 101, falando, ó, se você me abandonar ou estiver mentindo pra mim, eu te mato. E ela cumpriu o que ela prometeu. 218, que é o Samun, que é o ganancioso, né? Começou ali tranquilinho, só que depois começou a mostrar as garras no final do jogo. Ele se mostrou uma pessoa muito gananciosa e muito fria e calculista. 240, né? Tivemos aí a jogadora que deu a vida pela 67, ali, uma jovem, né? Estava ali também
e ela conta um pouquinho a história dela. Lá no jogo da bolinha de gude, ela conta a história dela. Quem ela é, qual é a história de vida dela, tudo que ela viveu mesmo criança. E por último, né, não poderia deixar de falar, o 456, que é o Ji-hoon, o vencedor dos jogos do Round 6. Primeiro jogo e o mais famoso que ficou aí quando estreou o Round 6, Batatinha Frita 1, 2, 3. Era o jogo da boneca que tinha um sensor e você não poderia se mexer. Os jogadores tinham que andar enquanto a boneca falava Batatinha Frita 1, 2, 3, e quando ela virasse, todos tinham que estar paralisados como uma estátua. Quem se mexesse era eliminado. Cerca de metade das pessoas que estavam nesse jogo foi eliminado. Esse jogo precisou de ter agilidade e estratégia. 245 jogadores foram eliminados e 201 passaram para a próxima fase. Mais que a metade dos jogadores foram eliminados no primeiro jogo. Logo depois do primeiro jogo, eles ficaram assustados com as condições que aquele jogo estava oferecendo. Pensou que era só eliminação e a pessoa ia embora. Não, a pessoa era eliminada, mas eliminada morta. E aí eles ficaram assustados e pediram uma votação, sendo que 100 pessoas votaram que queriam continuar e 101 votaram que queriam terminar os jogos. A maioria venceu e os jogos foram encerrados e cada um voltou para a sua realidade. Quando cada um voltou para a sua realidade, pôde ver a situação que eles estavam vivendo e eu vou compartilhar com vocês agora um pouquinho sobre isso. O jogador 456 descobre a doença da sua mãe e que precisa de uma cirurgia. Em desespero, ele pede dinheiro para sua ex-esposa. O marido dela oferece, mas com a condição dele não se aproximar mais da família dele. Então a condição que ele tinha para conseguir aquele dinheiro pelo marido da sua ex-mulher seria deixar de ver a sua filha, de ver a família dele. E é bem complicado, ficou na corda bamba, né? Porque é a filha dele. Ele amava a filha dele. A jogadora 67 encontra sua irmã no orfanato e ele a questiona, porque ela prometeu trazer a mãe de volta. Quando ela foi atrás do homem que ficou de trazer a mãe, descobre que ela foi enganada e ele queria mais dinheiro. O jogador 199, o Ali, ele busca receber do seu patrão, só que ele não recebe. O patrão fala que não tem dinheiro e não paga ele. O jogador 218, o Samun, com tantas dívidas, a polícia procurando ele não vê outra saída. Ele fica desesperado, ele fica em choque, ele fica sem reação, porque ele não sabe o que fazer. O jogador 001, o idoso, ele encontra Ji-hoon em um estabelecimento, os dois comem junto, bebem junto, ele comenta que decidiu voltar para o jogo. O jogador 101, o malvadão, né? Ele cai numa cilada feita pelo seu parceiro e ele consegue fugir pulando da ponte. E eles decidiram voltar para o jogo. Então cerca de 187 jogadores voltaram para os jogos para continuar na luta desse valor de dinheiro. E aí vem o segundo jogo, que é a colmeia de açúcar. Nós podemos ver aí que são as formas, né? De círculo, triângulo, guarda-chuva e estrela. O jogo ele exige atenção, dedicação e agilidade. Eles tinham um tempo para poder destacar as formas que eles escolheram. Só que umas eram mais fáceis e as outras eram mais difíceis. Logo após desse jogo, nós podemos ver uma situação de egoísmo. Infelizmente, nós vemos muito disso em muitas pessoas que são egoístas, só pensam nelas mesmas, não pensam no outro, não tem a empatia. Que foi a hora da refeição, onde eles comiam ovo e o refrigerante. 5, que é a equipe do malvadão, pegaram 2 vezes. E infelizmente 5 pessoas ficaram sem. E por causa disso, um foi reclamar e o malvadão matou um participante por causa disso. Antes do terceiro jogo começar, ocorreu 3 situações que eu quero compartilhar com vocês. A primeira foi o preconceito. O jogador 218, ele deu preconceito contra o idoso e a mulher. Diz que a equipe precisava de mais homens. Uma outra situação foi a rejeição. Porque ele rejeitou o casal porque tinha uma mulher também.
Ele falou, não, nossa equipe já tem muitas mulheres. E ele também julgou a sua equipe, porque ele falou, quem vai querer fazer parte de uma equipe fraca? Então, mesmo jogador ruim, né, 218 ganancioso, ele começa com preconceito, ele rejeita o casal, ele julga a equipe que ele mesmo fazia parte. Só que foi a equipe que venceu também, né? Foram 8 equipes de 10 pessoas para o terceiro jogo, que foi o Cabo de Guerra. Quem assistiu essa parte da série ficou apreensivo como que seria esse jogo, porque justamente o episódio acaba justo quase no final do jogo e você fica naquela tensão, né? Será que eles conseguiram? Será que eles venceram? Será que eles morreram? Mas é muito interessante porque eles venceram o jogo através de estratégia. Então, o jogo requer estratégia, força, atenção e trabalho em equipe. Muito engraçado que o que foi visto como fraco, o que sofreu preconceito por parte dos 218, foi o que trouxe uma estratégia poderosa. Colocar os jogadores intercalados, inclinar o corpo e aguentar nos 10 primeiros segundos até que a outra equipe se destabilizasse. E aí começaram a puxar. Então você consegue ver que o idoso sabia mais coisas e usou de estratégia com a sua equipe para destabilizar a outra e vencer a outra equipe. E quando o 218 viu que a sua equipe estava perdendo, ele teve uma ideia de dar os 3 passos para frente. Foi justamente nos 3 passos para frente que acabou o episódio. Depois veio outro episódio mostrando o que aconteceu. Só que aí, a jogadora 218 falou, a gente vai morrer, a gente vai perder, ficou naquele desespero, falou que não ia dar certo. E deu certo a estratégia. Depois ela estava cantando vitória, falou, nossa, foi muito legal, tudo. Mesmo ela estava falando que, né, não ia dar certo. E o que a gente pode aprender com isso? Nunca julgue as pessoas. Não rejeite as pessoas pelas condições que elas são. Não tenham preconceito. Todos nós somos iguais. Não vai ser a cor de pele, não vai ser o jeito da pessoa, não vai ser a forma que ela fala, não vai ser muitas coisas a gente julga por aquilo que a gente vê. Só que cada um tem a sua particularidade, cada um tem as suas qualidades, cada um merece ser tratado da melhor forma possível. Então faça com o outro aquilo que você quer que façam com você. Se você não quer ser rejeitado, então não rejeite. Se você não quer ser julgado, então não julgue as pessoas. Porque as pessoas que foram julgadas foram as que venceram. Às vezes nós julgamos as pessoas por questões externas, só que as pessoas são muito além do que isso. São mais do que a gente está vendo. As pessoas, elas têm sentimentos, elas têm valores, e isso que deve ser levado em consideração. O quarto jogo é o jogo, né, do Gambu, o tema, né? O título foi Gambu do episódio, mas é o jogo da bolinha de gude, onde foi feita por duplas. Eu posso considerar esse episódio o mais triste. E eu vou explicar o porquê. Então o Gambu, ele era o amigo do jogo, aquele amigo que você tinha, que você compartilhava as suas coisas. Então o idoso fez um pacto ali de Gambu com os seus jogadores de rum. Então era um jogo de dupla, era um contra o outro. Então aquele que tomasse as 10 bolinhas do seu oponente vencia o jogo e o outro automaticamente seria eliminado. E eu quero ressaltar aqui 3 duplas muito importantes. A primeira dupla que eu quero dizer é a do 218 e do 199, que é do Samun e do Ali. Então, ao ver que o Ali estava ganhando, o 218 se exalta dizendo que ele estava roubando. E ainda jogou na cara do 199 que eles estavam ali porque ele ajudou. Porque lá no comecinho, quando o jogo, depois do Batatinha Frita 2-3 teve a votação, os jogos se encerraram, o Samun ajudou o Ali ir para casa dele, deu dinheiro de condução. E ele jogou na cara do Ali que ele tinha ajudado. Ele só se salvou no jogo porque ele tinha escolhido ele. Ah, porque ele estava na equipe dele. Então ele não ajudou de todo o coração. Ele já estava ali, ó, com a ganância. Entendeu? Ó, eu te ajudei, você tem que me ajudar. Fazendo aquele poder de persuasão. Porque ele era inocente, ele era bobinho. Então ele acreditou naquele discurso todo. E ainda fez uma estratégia falando que, ó, vai ver as equipes,
Eles não vão eliminar todo mundo de uma vez. Vai ter uma segunda chance e tal. E ele enganou ali. E naquilo, ele roubou as 10 bolinhas do alho. Infelizmente acontece isso muitas das vezes. As pessoas querem tirar vantagem. Elas querem ganhar de toda vez. Eu quero ganhar. E eles passam por cima de pessoas. Não querem saber se você também tem os seus preceitos, se você tem seus valores, tem as suas necessidades. Não. O que importa é eles, o egoísmo e pronto, acabou. A segunda dupla é a do Ji-hoon com o idoso, né? O 001. O Ji-hoon, ele trapaceou aproveitando da doença que o 001 tinha. Quando ele viu que estava perdendo, ele estava jogando ali com o idoso e tal. Só que quando ele viu que o idoso estava ganhando, ele estava perdendo, só tinha uma bolinha, ele começou a trapacear. Porque o idoso tinha alguns esquecimentos, algumas fragilidades na mente, por causa do tumor cerebral. Então ele aproveitou essa doença do homem, falou, vou trapacear, é um idoso, eu preciso ganhar. Só que o 001 deu a entender, depois que ele vai para uma outra cena, deu para entender que ele sabia que Ji-hoon estava trapaceando, sabia que estava sendo enganado. E aí Ji-hoon ficou com a cara assim, né? Está parada, ficou sem ação. Por quê? Ele estava realmente trapaceando, roubando aquele velho. Só que quando ele revelou isso, ele também agradeceu, porque ele jogou com ele. Ele falou, obrigado por jogar comigo. Porque ninguém ali no jogo queria aquele idoso. Todo mundo estava descartando aquele idoso. Só que Ji-hoon olhou com um olhar diferente. Ji-hoon jogou com aquele idoso. Chamou para perto. Isso é muito importante, porque ele não teve esse ato de preconceito porque é idoso. Não julgou porque é fraco. Não. Ele teve empatia. Se colocou no lugar dele e chamou ele para estar por perto. E é isso que nós devemos fazer. Ter um amor pela pessoa. Querer a pessoa por perto. Não pelo interesse, por aquilo que ela tem para te dar. Não, mas porque você se interessou porque ela tem algo especial. Tem um valor especial. Uma lição de vida que a gente pode aprender aqui é nunca tente enganar ninguém. Porque uma hora a pessoa descobre. Uma hora você é desmascarado. E o que você vai fazer? Como vai ficar a sua cara? Pensa nisso. Uma outra dupla também, a última, que eu realmente, confesso que eu chorei nessa cena, que foi muito triste. Foi a da 067 240, né, da Sabiokan e da outra personagem. A 240, ela entregou o jogo para salvar a 067, alegando que ela tinha motivos para vencer, que era ajudar a mãe e o irmão. E ela, a 240, não tinha ninguém. Porque quando ela veio para o jogo, ela estava saindo da cadeia. E tinha um cara na porta do presídio, esperando ela com um cartãozinho. Então ela não tinha mais ninguém, ela não tinha perspectiva de vida. Então ela preferiu, vou entregar o jogo, eu vou morrer e eu deixo ela porque ela tem planos, ela tem o que fazer depois daqui, eu não tenho mais ninguém. Então ela agradece ainda por cima a Sabiokan por jogar com ela, porque ninguém queria jogar com aquela mulher também. Só que a Sabiokan foi até ela e chamou ela para fazer parte da equipe lá no Cabo de Guerra. O quinto jogo foi o quê? A Ponte de Cristal. A ponte perigosíssima, né? 16 jogadores estavam ali, cada um com a sua posição. E ali a verdadeira face de muita gente foi revelada, né? Então o jogo precisou ter atenção, rapidez e escolha, o poder da escolha. Saber escolher, porque existiam 2 vidros. O vidro temperado, que aguentava até 2 pessoas, e o vidro comum, que apenas com uma pessoa ele quebrava. Então na ponte, quem não ia ou ficava parado muito tempo, era empurrado. Então você não podia ficar muito tempo pensando, você tinha que ir, porque senão vem a pessoa de trás te empurrava e você era eliminado. A jogo 212 fez um pacto com o 111, falando, se você me abandonar, se você estiver mentindo pra mim, eu te mato. E ele realmente mentiu pra ela, ele abandonou ela, não quis saber dela no jogo, e na ponte, ela se jogou da ponte juntamente com ele. Eu te avisei, se você estivesse mentindo pra mim, eu ia te matar. E ela se jogou da ponte junto com ela se sacrificou e levou ele junto. Ela cumpriu aquilo que ela tinha falado. O 218 se transformou nesse jogo. Porque tinha um homem na frente dele, olhando ali, avaliando o vidro. Só que ele demorou tanto que ele empurrou o homem
pela sua ganância, ele empurrou aquele homem para poder vencer. Para poder, porque senão, se demorasse ali também, a ponte ia estourar e todo mundo ia morrer, ia ser eliminado. Só que depois disso, ele ainda por cima humilhou o Ji-hoon, falando da inocência dele, de acreditar em todo mundo. Ele despreza o seu amigo de infância. Olha o que a ganância fez com o Samwoo. Fez ele desprezar, humilhar o próprio amigo de infância. E os 3 jogadores, eles vencem essa etapa. 067, 218 e o 456. Sabio-kan e o Ji-hoon, eles fecham um pacto que aquele que ganhasse o jogo cuidaria da família do outro que perdesse, que fosse eliminado. E no final a gente pode ver que Ji-hoon, ele cumpre isso. Ele cuida do irmão da Sabio-kan. E a reflexão que a gente pode tirar daqui agora é: você tem cumprido o que você tem prometido? O que você tem falado? Será que você está levando a sério tudo aquilo que você fala, que você promete para as pessoas? Ou você está falando da boca para fora, para tirar proveito, ou para se livrar de alguma situação? A fúria que o Ji-hoon estava sentindo do Samwoo era tão grande que ele estava a ponto de matar o seu próprio amigo. Só que a Sabio-kan disse para ele assim, ó: não faz isso. Não vale a pena. Você não é desse tipo de pessoa. Então não troque os seus valores, não troque quem você é por momentos, por circunstâncias, por um momento de raiva. Coloque a mão na cabeça, busque o domínio próprio e busque saber a melhor solução. Não tome posicionamentos, não tome atitudes em momentos de raiva, de fúria. Procure pensar nas consequências que vai acontecer naquele caso. O último jogo é o jogo da Lula. Então, 2 amigos estavam se desafiando no último jogo, como fosse um tudo ou nada. Vale tudo no jogo. E nós vemos no decorrer do jogo que o 456, o Ji-hoon, ele poderia ganhar. Ele poderia pisar no pescoço da Lula e vencer o jogo, só que ele queria desistir. Ele queria sair dali ileso, junto com o seu amigo. Só que Samwoo viu que não tinha mais solução. E ele acabou se suicidando, dando a vitória para o Ji-hoon. E o Ji-hoon vence o jogo da Lula. Vence o Round 6. Então, quando ele sai dali, ele ainda fica 1 ano com aquele peso na consciência, do peso daquele jogo. Pensando nas pessoas que morreram, sem mexer no dinheiro que ele ganhou. Só que ele descobre também que a mãe dele morreu, não sobreviveu por causa da doença. Então muitas coisas mexeram com a vida dele, com os sentimentos dele, com a parte emocional dele. Só que depois de 1 ano, a gente pode ver que ele descobre quem é o 001. Ele descobre que o 001 nada mais nada menos é o criador dos jogos. E que ele estava vivo. Ele estava ali para se sentir vivo, sentir aquela adrenalina de estar jogando. Não apenas assistir e apostar, mas estar participando como todos os outros jogadores. E ele faz uma pergunta para o Ji-hoon. E eu pude colocar essa pergunta lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai aparecer aqui na tela para você. Segue aqui em nome do Senhor Jesus. Fica por dentro de tudo, né, que acontece por lá. E eu pude colocar isso e fazer uma enquete. Eu quero agradecer também quem assistiu, porque olha, tem muita gente que vê meus stories lá no Instagram, entendeu? E não lê, não vota nas enquetes que eu coloco. Aí, ó, Deus tá vendo isso, hein, essa covardia de vocês. Então eu vou colocar aqui o resultado para vocês. Mais que a metade das pessoas dizem que confiam ainda nas pessoas, que acreditam nas pessoas. E outra parte diz que não confia. Porque o 001 pergunta pro Ji-hoon assim: você ainda confia nas pessoas, mesmo vendo tudo que viu? Às vezes, infelizmente, as pessoas não têm a mesma intensidade que nós temos, a mesma verdade que nós carregamos. Então nós nos frustramos com amizades. Todo mundo se frustrou com a amizade, com pessoas que a gente pensou que era alguma coisa e eram outras. Só que você não pode esquecer que nem todo mundo é igual. Sempre vai ter aquela pessoa que ainda é boa, que fala a verdade, que quer o seu bem, que vai acrescentar na sua vida. Mas você sempre tem que ter aquele cuidado. Cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você compartilha. Isso é muito importante. E a caminho do aeroporto, ele está vendo ver a filha dele, depois de 1 ano, com um visual totalmente diferente, cabelo vermelho.
ele encontra do outro lado da estação de trem o executivo com outro homem jogando os jogos do cartões. E ele sai correndo desesperado, só que ele não consegue falar com o homem já está dentro do trem, e ele, um ato de desespero, né? Porque ele sabe o que acontece naquele jogo, falou pro homem, não, você não vai. Ainda toma um cartão da mão daquele homem. Por quê? Ele sabia o que acontecia lá dentro. O perigo aquele homem estava correndo de estar lá dentro daquele jogo. Para finalizar esse vídeo dizendo algo importante. O que é bom, a gente apoia, a gente incentiva. Só que é ruim, que gera algum dano, que gera algo ruim, a gente evita. A gente aconselha a pessoa, não faz isso. Eu já passei por isso, não faz isso. Ou eu passei por isso, tive que fazer assim. Não faz isso. Isso é muito importante, porque tudo que a gente passa, não é só por passar, mas gera testemunho. Seja bom, seja ruim, mas para ajudar outras pessoas. Então tudo que você passa não é por acaso. Lá para frente você vai entender, porque tem um porquê, tem um propósito. Muitas vezes você passou isso porque você mesmo quis passar por isso, você escolheu viver isso e viveu a consequência. Ou você está passando por isso porque isso é um processo de Deus, que Deus quer te ensinar algo e você consegue entender e vai ajudar outras pessoas a passar por esse mesmo processo. Então não se esqueça disso. Tudo que você passa tem um porquê. Então busque saber o porquê que você está passando isso. Às vezes você não vai entender agora, como diz a palavra do Senhor. Às vezes o que Deus faz agora a gente não entende, a gente vai entender amanhã. Às vezes é porque você escolheu passar por isso. Às vezes Deus quer te ensinar. Eu quero também compartilhar algo muito importante. Às vezes você pensa que você não está sendo visto, que você não está sendo observado. Durante todo o período, todos os jogadores eram observados pela organização daquele jogo. Desde antes de entrar no jogo e depois de entrar no jogo, eles eram observados. E Deus, ele nos vê em todo o tempo. Não adianta você querer fugir da visão do Senhor. Se você for para o abismo, o salmista vai dizendo isso. Se eu for para o abismo, o Senhor está lá. Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu for para a caverna, o Senhor está lá. Em todo lugar. O Senhor está em todos os lugares. Não adianta você querer fugir da presença do Senhor, porque o Senhor, ele te acha. Então, querido, entenda isso em nome de Jesus. Que esse vídeo é um vídeo totalmente diferente. Não é um vídeo de ministração, mas é um vídeo que vai nos causar o quê? Uma reflexão. Para tomar cuidado com as nossas escolhas, com aquilo que nós temos permitido viver. Porque uma das coisas que nós passamos é porque nós nos permitimos. Então que a partir de hoje você entenda isso. E que a Round 6 não venha a ser apenas uma série, mas uma reflexão para a tua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Esse mês nós vamos ter live lá no meu Instagram sobre a série do Round 6. Então, embarque comigo nesse mês porque vai ser incrível em nome de Jesus. Deus abençoe.